Olá, vamos à leitura da lição de hoje, domingo 15 de setembro. Você é o rei dos judeus? Marcos apresenta a ironia dos homens e a verdade de Deus. Jesus, de fato, é rei não apenas dos judeus, é o rei do universo. Quais tipos de situações irônicas ocorrem nessa passagem, Marcos 15, de 1 a 15? Pilatos pergunta a Cristo: Tu és o rei dos judeus? E depois a falsa reverência. E eles condenam o inocente e libertam um ladrão. Pôncio Pilato foi governador da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. Ele não era bondoso, e várias de suas ações provocaram sofrimento aos habitantes da nação. Lucas 13, verso 1. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmias. Mas, sob o domínio romano, os judeus não podiam executar pessoas na maioria dos casos. Por isso, levaram Jesus a Pilatos para que fosse condenado. O texto bíblico não menciona qual foi a acusação feita contra Jesus diante de Pilatos, mas é possível averiguá-las com base na pergunta que Pilatos lhe fez: Você é o rei dos judeus? Marcos 15, verso 2. No Antigo Testamento, o povo de Israel ungia os seus reis. Portanto, não é difícil concluir que o termo Messias, ungido, possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicava homenagens como rei. Portanto, estava em competição com o imperador. Assim, a acusação apresentada ao Sinédrio era de blasfêmia, enquanto a acusação apresentada ao governador era de conspiração que levaria à morte. A ironia é que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. As acusações de conspiração e blasfêmia foram equivocadas. Ele deveria ter recebido homenagens e adoração, porém, Jesus ainda agia como rei. Sua resposta a Pilatos: O Senhor está dizendo isso, Marcos 15, 2, foi evasiva. Ele não negou o título nem o afirmou. Isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas de um tipo diferente. João 18, 33 e 38. Marcos 15, verso 6, menciona o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos perguntou à multidão se queriam que libertasse o rei dos judeus. Marcos 15, 9. Embora possa ter dito isso de forma irônica, a ironia estava atuando contra ele. Marcos 15, 9, 10 é um exemplo de percepção e, ao mesmo tempo, de ausência de percepção. Pilatos percebeu que os líderes haviam entregado Jesus por inveja, mas não percebeu que, ao questionar a multidão, estava fazendo o jogo dos judeus. Eles agitaram a multidão e gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos recuou. A crucificação era uma forma terrível de morte, especialmente para alguém considerado inocente. É dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos desejassem a sua condenação e a sua crucificação. Ao desprezarem o Cristo, eles estavam desprezando a vida. Assim como Judas traiu, Pedro negou, todos os abandonaram. Estavam todos se distanciando da vida, que é o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto umas das outras, e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Junte-se a nós ao se inscrever nesse canal, compartilhar e comentar, e deixar o seu sinal que gostou. Que Deus abençoe, e amanhã tem mais.